Fé que se mostra pelas obras. Texto áureo. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago 2, versículo 17. Não fomos salvos por obras, mas fomos salvos para fazer boas obras. Fomos salvos porque tivemos fé em Cristo para a nossa justificação, ou seja, fomos justificados porque cremos em Cristo e nos entregamos completamente a Ele. Essa é a fé para a salvação. Porém, a salvação não é um ato, e sim um processo. E sendo um processo, ninguém tem o direito de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Após esse ato de justificação, podemos dizer estamos sendo salvos. Isso só será uma verdade se o nosso processo de salvação for acompanhado de boas obras voltadas ao reino de Deus. Agora, se estivermos exercitando boas obras que sejam consistentes e aprovadas pelo Senhor, então poderemos dizer que seremos salvos, assim como disse o apóstolo Paulo a respeito de si próprio. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, versículo 7. Ele combateu o bom combate porque fez obras consistentes durante toda a sua carreira sem nunca esmorecer, pois era dotado de fé para fazer essas obras. Cristo disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, versículo 62. Pôr a mão no arado significa fazer obras para o reino de Deus, e essas obras não podem ser negligenciadas, pois se forem negligenciadas, o indivíduo, mesmo sendo salvo, perderá esse direito, pois não será apto ou aprovado para o reino de Deus. Na parábola dos talentos, também é um forte indicativo na questão de obras por alguém que é salvo. Os que negociaram os seus talentos receberam a recompensa, ou seja, fizeram boas obras e alcançaram o prêmio. Porém, aquele que cruzou os braços, assim como os muitos crentes estão cruzando os braços, acabou perdendo a salvação. Isso podemos ver como está escrito em Mateus 25, versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A fé sem obras não pode caracterizar alguém como um verdadeiro salvo. Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? A fé que salva é a fé que fica evidente nos atos que ela produz. Dizer que tem fé é fácil, porém exercê-la através de obras são poucos os que exercem. A fé que não é acompanhada de obras não tem valor para a salvação. Qualquer pessoa pode dizer que tem fé, mas, se o seu modo de viver continua sendo voltado às coisas seculares, então essa fé não tem valor algum. A fé sem ações e de meras palavras não realizam nada ao necessitado. Tiago 2, versículo 15. E se o seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, Tiago 2, versículo 16, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentar-vos e fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Se tivermos condições de fazer boas obras e não fazemos, estamos cometendo pecado. Isso envolve fazermos vistas grossas para alguém que necessite de nossa ajuda em qualquer situação. Se alguma coisa pode ser feita a uma pessoa necessitada e a deixarmos sem qualquer atendimento, entraremos no pecado de negligência. Nós somos uma igreja, organismo que fazemos parte de um corpo, o qual é o corpo de Cristo. E qualquer um que faça parte desse corpo, estando em situação de dificuldade, deve ter não somente a nossa atenção, mas também a nossa ação em favor deste. A fé com as obras é real quando tudo é satisfatório aos olhos do Senhor. Tiago 2, 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A nossa fé precisa ser testificada pelas ações em boas obras, pois as boas obras são fruto de uma fé viva. Se não há ações positivas reveladas pelas boas obras, então a fé professada é enganosa e inútil, pois só ações corretas provam que a nossa fé é verdadeira. As pessoas que estão ao nosso redor precisam observar as nossas ações por uma ótica realística, pois isso os levará a uma confiabilidade para acreditarem e aceitarem a fé inicial que motiva tais ações. A fé, para ter sua autenticidade, precisa ser vista com obras consistentes. Tiago 2, versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras.
Após a salvação, a fé a ser exercitada é necessariamente seguida de obras e elas não podem ser expressões alternadas diferentes do cristianismo verdadeiro. As duas coisas não podem ser separadas sem que deixem de estar em plena atividade. A fé precisa viver na ação que ela mesma gera, pois toda ação exige fé e fé sem ação é morta. A fé não pode, em hipótese alguma, ser demonstrada sem obras, pois a fé está em nossa alma e ela só pode ser vista através das obras que ela produz. Qualquer um pode dizer que tem fé, mas somente as obras provarão a sua autenticidade. A fé com obras, quando voltadas ao único Deus, faz os demônios tremerem. Tiago 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios agem diuturnamente para persuadir o crente de fazer obras para o reino de Deus e muitos caem nas suas persuasões. Porém, aqueles que são convictos e conscientes das suas responsabilidades com o reino procuram, custe o que custar, serem atuantes dentro de sua chamada para a obra de Deus. Quando a nossa fé só nos leva a ações positivas, sem qualquer esmorecimento e suficientemente verdadeira, faz os demônios tremerem, pois com a nossa fé em ação, o poder de Deus está sempre presente em nossas vidas. A fé será totalmente vazia caso não haja disposição de praticar obras. Tiago 2, versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? O ensino sobre a fé e as obras deve ser ministrado a todo cristão desde o início de sua fé, para que ele possa ter a compreensão que a continuidade da salvação envolve responsabilidades. Quando o crente passa a ter entendimento quanto a isso, ele não pode mais se eximir das responsabilidades na obra de Deus. É preciso adquirir o hábito de colocar em prática o que sabemos, pois se assim não o fizermos, seremos literalmente um cristão totalmente vazio, pois se a fé da qual construímos a nossa vida resultar vazia, nós seremos verdadeiramente pessoas vazias. A fé com obras é ter disposição de obedecer ordens divinas sem questionar. Tiago 2, versículo 21. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Abraão é um exemplo de importância da fé ativa e a fé ativa envolve total obediência a Deus. Ele se dispôs a sacrificar o seu filho mediante uma ordem de Deus. Isso evidenciou que as obras de Abraão em obediência ao Senhor eram autênticas. Obras essas a qual Abraão foi justificado. A obediência de Abraão era resultado da plena confiança em Deus, pois das obras exteriores a sua fé aumentava cada vez mais interiormente. Quem não faz obras para Deus, será que pode dizer com todas as palavras que confia verdadeiramente em Deus? É evidentemente que não. A fé se amadurece vencendo dificuldades com perseverança nas obras. Tiago 2, versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim como Abraão, a nossa fé deve ser mais que uma simples fé em Deus, pois ela deve apresentar frutos que resultam das boas obras. Abraão produziu obras, e são as obras que aperfeiçoam a nossa fé, pois são elas que nos amadurecem, tornando-nos cristãos cônscios da nossa responsabilidade no corpo de Cristo. Para um crente ser amadurecido e completo, ele precisa produzir obras por meio da perseverança, em meio a qualquer tipo de dificuldade, em obediência irrestrita a Deus. A fé com obras demonstra a confiança que nutre a comunhão com Deus. Tiago 2, versículo 23. E cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. A demonstração da nossa fé acompanhada de verdadeiras obras é o que proporciona um relacionamento correto com Deus. A justiça, ou seja, as boas obras que Abraão fazia, sem questionamento pela sua fé e obediência, lhe dava o privilégio de ser chamado amigo de Deus. Se demonstrarmos a nossa confiança em Deus realizando obras consistentes, isso nos levará à comunhão mais íntima com Ele, como aconteceu no caso de Abraão. A fé com obras, em atividade constante, só nos leva a estreitar a nossa comunhão com Deus. A fé sem as obras não mostra qualquer compromisso e mudança de vida. Tiago 2, versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Paulo deixou claro que uma pessoa só entra no reino de Deus pela fé, e isso é uma realidade, pois sim, essa fé salvadora, ninguém pode entrar no reino de Deus. Porém, Tiago esclarece que Deus exige boas obras
daqueles que entram no seu reino. Uma pessoa só recebe a salvação pela fé e não realizando boas obras, porém uma pessoa só vai demonstrar que é salva realizando boas obras por causa daquela primeira fé que o levou à salvação. Se nós confiamos em alguém, inclusive em nós mesmos, além de Cristo como a fonte e provedor de nossa justificação, seremos assim o mais miserável dos pecadores. A fé se caracteriza pela justiça que alguém mostra por meio de suas obras, Tiago 2,25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Como diz Tiago a respeito de Raabe, a meretriz, que foi também justificada pelas obras. Raabe creu que o Deus de Israel, testificado pelos espias, era um Deus mais poderoso que os deuses pagãos adorados por aquele povo. Ela creu também que aquelas muralhas que pareciam intransponíveis não resistiriam ao poder desse Deus que ela conheceu como Deus verdadeiro. Possuída agora dessa nova fé, ela teve a coragem de oferecer proteção aos espias com o risco da própria vida. O destino final sobre a vida de uma pessoa leva em consideração a justiça que ela demonstrou por meio de suas obras. A fé e as boas obras devem estar juntas, assim como é o corpo e o espírito, Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem boas obras é morta. Assim como o corpo é importante para o espírito, também são importantes a fé e as boas obras. Um não pode estar separado do outro. A fé de alguém não será real se não for movida pela ação. A ação é a obediência total a Deus, fazendo tudo o que Ele nos chama para fazer. Precisamos de quando em quando fazer um exame introspectivo para ver se a nossa vida está de acordo com a palavra. Precisamos nos perguntar sempre se realmente estamos colocando em ação a nossa fé em Cristo. Aos olhos dos outros podemos até ter ações enganosas, mas aos olhos de Deus, que tudo vê, nada passa desapercebido aos seus olhos.